Quando eu chego na porta da academia, a porta estava lotada de gente. O povo te esperando. O povo me esperando. Eu malhava lá todo dia. Do povo me esperando e gente assim dizendo como é que você fez para eu te odiar durante 150 dias e hoje ter compaixão, sabe? Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Você já provou São Geraldo com um prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. E Fine, se tem alegria e diversão, tem Balas Fine, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora pode, começando agora, percebe-se logo de cara, Gustavo, que eu ainda não estou totalmente recuperado numa pequena crise que tive. Tomou aquele lambedor lá do centro da cidade? Lambedor 7 ervas? É, que o povo mistura tudo. Não tomei. É por isso que não ficou bom. É não verdade. acreditou na Pode medicina ser que seja. Milenar dos lambedores. Certo. Eu falei pra ti, cara, eu só não fui comprar um lambedor pra ti, cara, porque eu tava sem carro, mas isso não ia. Certo. Rapaz, se eu depender do seu carro pra alguma coisa, eu tô lascado. Mas, Gustavo, o episódio de hoje vai ser animado, hein? Pô, tá doido, Vamos cara. saber tudo sobre o mundo da interpretação, do audiovisual, do cinema, da TV, Da nutrição, da da ginástica. nutrição, da boa forma física. Rapaz, gente boa demais, né, Gente cara? boa, cara. Mas, rapaz, quem vê assim, isso não valia nada em alma gêmea. Tu é doido. Só em alma gêmea. E outra coisa, conhece o Ceará de cabo a rabo, mais do que a gente, mais do viu? que nós. É. Podia botar ele logo aqui na Secult. E, Gustavo, só agradecer aqui aos nossos patrocinadores rapidamente. Nós estamos falando de Fine, né? Fine é um Maravilha. barato, não é uma delícia. Pô, delícia. Passei pela loja da Fine Foi? antes de ontem, E por cara. que você não comprou lá uns negocinhos Pô, pra gente? cara, esperei chegar aqui no parque pra você me dar. Né? Certo. Obrigado também, São Geraldo Refrigerante de Caju, feito em Juazeiro do Norte. Maravilhoso. De Juazeiro para o mundo. Maravilhoso. Já a gente vai tomar um São Geraldo aqui bem geladinho para poder coisa adoçar aqui o papo. boa. E Beach Park, né, Beach amigo? Park, claro. Tá aqui pra isso, Estamos né? falando direto do maior e melhor parque aquático da América Latina, o segundo melhor parque do mundo. Pelo TripAdvisor. Pelo TripAdvisor. É o Alexandre, fraco parque. pô, tá doido. E aquele outro santo, não vai entrar, não? Qual santo? Não vai entrar, São não? Miguel de Arcanjo? Não, aquele outro santo. Santo Outro. Antônio? Não, outro. São João? Não, aquele outro santo. Não vai entrar, não? Ah, rapaz, tá entra ou não entra? Tá, entra, não entra. Rapaz, Rapaz, o santo demorado, hein, macho? Tá difícil aquele santo. Rapaz, ali. mas é por uma boa causa, né? É, né? Mas, Gustavo, vamos começando aí esse episódio. Eu queria que você apresentasse o nosso convidado. Olha, Alexandre Lima, quem precisa de apresentação é você e eu, que somos meros mortais. Ele não precisa porque ele é Alexandre Barilari! Alexandre! É doido, macho. Fala, galera. Fala, Cearense. Xará, Muito tudo bom, bem? muito E aí, bom. beleza, Cara Xará? astral, né? Já. Beleza. É, rapaz, Gus. já chega chegando e tal. Tudo ótimo, melhor agora, né? Pô, Chega beleza. nesse beach park. Chega em Fortaleza, já tudo fica melhor. Pelo menos pra quem vem de fora. Né? Pra quem vem de fora, não. Tem o livro Meu Ceará, que eu adoro, Raquel de Queiroz, lá de Quixadá e tal. Quixadá. E ela diz no livro Meu Ceará que o cearense é o povo que mais sai do estado. Em compensação, é o povo que mais volta. Acho lindo Legal, isso, né? sabe? Acho lindo isso. E tu conhece Quixadá? Sabe que Quixadá é o único lugar que não tem o lado da sombra, né? É um sol pra cada um? O sol está sob Quixadá, que é um lugar mas bem quente, né? Ainda mais a parte ali do interior, fazenda mesmo, lá pra dentro. Sim, tem aquelas rochas que devem... Os monólitos. Isso, Monólitos. os monólitos, famosos no cinema também, né? Rapaz, ali não é bom de noite, não. Não? Já passou por ali de noite? Não, mas sempre pode ser, né? Rapaz, se fosse um Você não amigo, viu nada nos céus, não, de Quixadá, Quixeramobim? Você sabe que lá tem... Lá tem coisa, né? Lá tem Aparece coisa. Lá uns tem muita negócios lá. movimentação, né? Lá tem muita Tu movimentação. é doido? É. Mas Movimentação isso é aqui. assim, Lá. você tem que estar preparado para ver, entendeu? Não é todo mundo que está preparado, É, o diabo é Isso isso. é verdade. entendeu? É. Tem gente que é tão cético para tudo, né? Tão... que você mostra e a pessoa não vê. E tu acredita, assim, em coisas... Eu acredito. Por exemplo, você estava falando de alma gêmea, né? Agora tá voltando, tá aí de novo, vale a pena ver de novo. Não vai... E é engraçado porque quem viu, hoje tem uma geração nova vendo, né? Total.
Eu tenho um feedback, é engraçado você fazer esse mesmo sucesso 2 vezes. É curioso, né? Significa que os clássicos são os clássicos, independente do seu tempo, do seu público. Eu fico muito feliz com isso. Porque realmente, você pensa numa novela, uma engrenagem monumental. Eu posso ser o Al Pacino, mas se eu tiver na engrenagem errada, não dá certo. Entendeu? Então Deus precisa querer que dê certo. Certo? Então ele move essa engrenagem na época que ele quis. Apesar de que para mim foi uma novela sofrida, né? Assim, Por quê? Porque era pesado, era tudo muito pesado, né? Você era o vilão, né, da história. Era o vilão, é uma delícia. Porque você exercita ali o que você não pode exercitar muitas vezes na vida real, que você quer dar na cara de alguém, né? Você quer dar na cara de alguém, mandar pro inferno, enfim, essa coisa toda, e o personagem pode. E foi um personagem, realmente, quando o Valcir me chamou para fazer esse personagem, eu tinha feito um pequeno vilão no Cravo e a Rosa, que era uma novela anterior dele, e aí, quando ele começou a me contar que a novela se desenrolava a partir da morte da protagonista, que eu matava no primeiro capítulo. Olha aí, né? Para poder mudar de vida, né? E ser uma nova encarnação. Eu falei assim, Valcir, então eu quero me reconhecer nesse personagem. E aí minha irmã é psiquiatra, na época ela trabalhava no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, e eu pedi que, se ela não podia articular, que eu visitasse aquelas pessoas que tinham cometido aquelas atrocidades. Não me interessava tráfico, porque a novela se passava no pós-guerra, não tinha isso, mas eu ficava numa sala fechada, assim, com os maiores homicidas do Rio de Janeiro. Sério? No presídio Ari Franco, Caraca. Eu fiquei 3 dias no presídio. E eu ficava fechado numa sala, só eu e o homicida, e eu vi histórias que compuseram esse personagem e, sobretudo, o olhar dessas pessoas. Porque é através do olhar que a reencarnação da Luna, que é a Serena, reconhece o assassino, né? Então fica essa insígnia Mas que tipo do olhar. de histórias? Histórias você lembra assim, uma que te histórias marcou assim? assim? O cara fala pra mim assim, eu matei 30, mas rodei por 1. Quer dizer, ele tinha sido preso por 1. E tinha matado 30. Eu falei, mas pô, como que você se sente? Você se sente bem? Ele falou assim, não me sinto mal, não, porque já estava combinado. Eu falei, como assim combinado? Ele falou assim, porque eu já tinha avisado. Se você não fizer do meu jeito, eu mato você e todo mundo que estiver contigo. O cara não fez, então quem matou não fui eu, foi ele. Isso era o avesso do pensamento. Quando ele falou isso, cara, eu fiquei tão louco, esse avesso do pensamento. Aí eu fui estudar, né? E aí eu encontrei Spinoza. Spinoza é um filósofo que Nietzsche respeitava e que dizia assim, Deus é meu brother. O que for bom para mim, ele me compreende. Claro que eu estou falando de filosofia, tá? Não é de vida real. Não, é novela, filosofia e tudo virtual. Mas é interessante você encontrar na filosofia também esse embasamento para não culpar o personagem. Eu não posso julgar o personagem. Eu tenho que ser o personagem, né? Todo o tempo, intensamente e tal. Então era com essa voracidade, desse entendimento do mecanismo de consciência de quem banaliza a morte, porque eu achava interessante do Valcir ter construído um vilão que ousa atingir a tragédia. Eu gosto desse. Entendeu? Porque não dá para eu confundir um vilão com um mau caráter, com um golpista, não. O vilão é o que ousa atingir a tragédia. Porque a Flávia, a Alessandra, ela ficava na minha cabeça. A Cristina ficava na minha cabeça, mas quem fazia era o Guto. Entendeu? Então, assim, nesse sentido... E o Valcir é um craque, é um gênio, né? A história mostra isso tudo. Mas você construir esse arco de personagem que mata a protagonista no primeiro capítulo e que depois pede perdão a Deus e é aceito no reino dos céus, é lindo, sabe? É uma esperança para os seres humanos. Ainda morre envenenado, pô. E antes de ser assassino, ele queria ser arquiteto. Não, eu sou arquiteto. Você é arquiteto de formação? Você é arquiteto? Sim, porque aí foi outra Rapaz, dá um intercorrência. jeito aqui nesse... Tem uma... Ei, macho, pelo amor de Deus, aí é outra Não, coisa. Ele é arquiteto. Não, só uma parede por causa dessa curva aí pra ele... Aí, eu sempre quis ser ator, desde pequeno, né? Mas eu tô falando dos anos 70 e tal. Meus pais eram de uma família de militares, os homens, e professoras, as mulheres. Dizer que queria ser ator era uma aberração. Maria. Enfim, e não. E eu achei arquitetura, que era uma coisa que eu gostava. Eu gosto do visual, né? Eu gosto do visual. E aí, meio que por conta disso, eu saciei
a vontade frustrada dos meus pais de que um dia eu viesse a ser general de exército, 4 estrelas. Eles sonhavam Caralho, isso. eles queriam que você fosse militarzão. Sim, eles queriam. Sua mãe Eu tinha- também queria. Queria, o sonho, porque eu tinha um tio general que era o ídolo, né? E aí eu acho que ela sonhava isso pra mim. Quando eu disse que queria ser ator, Meu Deus. foi um baque, uma cena feliniana, um silêncio sepulcral. Eles não foram me assistir na minha primeira estreia. Que Não, mas só um isso. pouquinho, Alexandre. Sim. Você chegou, assim, de uma forma bem... E disse assim, mãe e pai, eu quero ser ator, assim. Não tão protocolar Não, mas- assim, não, porque mas- a barra já era pesada. Já era né? botada. Se eu levantasse Mas- esse clima, ficava pior. Mas tipo assim, olha, gente, eu vou fazer uma escola, peça. Isso, eu vou fazer escola de teatro, não sei o quê, e sempre sem apoio. Você ser sem apoio, um menino sem apoio nos anos 80, é completamente de ser um menino sem apoio em 2020. Pô, né? totalmente. Completamente diferente. Hoje em dia, enfim, o mundo mudou muito, depois a gente fala sobre isso. De maneira que eu fiz escola de teatro 2 anos escondido deles. E quando estreou a peça, a capa do Caderno de Cultura do Jornal O Globo era uma foto minha na peça, Que isso. que eles não foram ver. Qual era a peça? Yentl. É um texto do Isaac Bashevis Sinclair, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que a Barbra Streisand fez no cinema. É um musical incrível. Caramba. E eles não foram ver. Mas eles viram a matéria. Viram a matéria e descobriram tudo. Tava né? em todas as bancas de Tava em jornais, né? todas. E aí descobriram tudo, ficaram muito irritados comigo. Aí foi preciso chegar 4 anos depois, a primeira novela, Salsa e Merengue, para eles entenderem, porque a novela era muito poderosa, né? É. Nos anos 90, a novela era muito poderosa. Total. Eu estreiei num dia, no outro dia não saía na rua. Né? Porque só tinha isso. Doideira, né? Era uma idolatria imensa. E aí eles criaram uma certa dissonância na cabeça, porque como é que eu não gosto se o porteiro gosta, se o pipoqueiro gosta, É. que o rapaz do picolé gosta, a madrinha liga de longe dizendo que gosta. Então eles foram... Provavelmente as mulheres dos generais, ou os próprios generais. Gostam, Aí foi Caralho. assim e tal. O que eu mais admiro é que eles foram virando os meus fãs, eu fui conquistando eles Olha, como que fãs, legal. mas com lucidez. Minha mãe sempre foi muito lúcida, assim, de crítica, sabe? De dizer, isso sim, isso não faça nunca, entendeu? E ela dizia uma coisa para mim que eu uso todos os dias da minha vida, ela dizia, saber não ocupa espaço. Então, tudo, absolutamente tudo que eu puder aprender, eu absorvo, entendeu? Verdade. E o pai? Então, meu pai era mais calado, ela era a palavra final na casa, né? Meu pai era mais calado, mas eu acho que ele também sonhava com outras coisas para mim, entende? Mas ele acabou, tipo, também... Todos, os aceitando dois, e os tal. dois. Ah, legal, Os né? dois acabaram. Mas foi um caminho construído, tijolo a tijolo, sabe? Pai, é engraçado, né, cara? O Alexandre tem a nossa idade, apesar de não parecer, mas a configuração é exatamente essa, né? Daquelas famílias ali do... total. Sim, né? sim. Nos anos Sim. 60. Um pai mais 60. calado, né? Uma mãe mais ali, mas os dois querendo Exatamente. direcionar Exatamente. a pauta profissional dos filhos e tal, né? Exatamente. Que Tem doideira, uma cena né, cara? engraçada, já há muito tempo depois, né? Que eu fiz a primeira edição da Dança dos Famosos, no século XVIII, né? É porque você vendo hoje é outra coisa, parece a Rede Tupi. E logo na primeira dança, eles mostravam os ensaios. Eu tenho opiniões sobre tudo. Porque eu estudo, porque eu leio, porque eu me sinto capaz de dar opinião e porque eu acho que o teatro não é uma linha vertical das hierarquias, ao contrário do militar, né, que você tem que bater continência para o general. Não sei o que e tal. No teatro, não. É horizontalizado, então tem um diálogo com o diretor, essa coisa toda. Bom, aí eles mostravam os ensaios na primeira dança. E eu meio que discutia com a coreógrafa, que eu achava, por que não pode ser assim? Mas tem que ser assim, não sei o quê. E a gente brigava, eu e a coreógrafa, numa boa. Porque se eu estou vestindo a camisa, eu também faço parte dessa história, entendeu? Sim. Cara, aí quando meus pais assistiram aquilo no domingo, que era ao vivo, né? Quando eu cheguei em casa, eles falaram assim, pra que você briga? Briga com a menina, não sei o que e tal. Fica brigando com a menina, ouve o que a menina tem que dizer e pronto, executa e tal. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu cheguei no primeiro ensaio da outra dança,
Aí as pessoas falavam assim, as pessoas amaram a briga. Briga dessa, vai ter briga hoje? Vai ter briga hoje? Então, assim, tá todo mundo querendo ver o circo pegar fogo. O povo adora um barraco, né? Adora um barraco. Então, a característica da minha passagem por lá foi isso. O Fausto adorava. O Fausto adorava, porque era isso, entendeu? E a gente chegou na final, né? Agora, Alexandre, tu acha, falando do barraco, tu acha que as pessoas gostam de barraco porque o barraco aproxima o ídolo do ser humano? Não, eu acho que você tem várias formas de entrada, entendeu? Eu brigo com isso na internet porque você tem que dançar a música que toca. Se toca tchá-tchá-tchá, você dança tchá-tchá-tchá. Mas dizem que se você atrasa um compasso do tchá-tchá-tchá, você pode dançar slow fox. Não, entendeu? Então, assim, você dá uma ligeira flexionada no compasso para não ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Estava falando disso outro dia. Quer dizer, se você bota uma foto mais ousada, bota uma legenda de cultura, porque de alguma forma... Para dar uma quebrada. Você dá uma quebrada e você tem várias formas de acesso, entende? Então, eu não acho que o barraco seja a única forma de acesso. Pelo contrário. Eu busco, não é a forma mais difícil, nem a porta de entrada mais escancarada, mas eu busco que as pessoas que eu possa ensinar alguma coisa interessante e não só a foto de sunguinha na praia, entendeu? Porque o povo adora uma fofoca e um barraco, né? Cara, o povo A adora. fofoca Mas é aí uma do... luta desleal. É uma povo Não, adora. sim. É uma luta desleal. Chifre, né? O Cauã insiste nisso, né? De que ele posta. Eu por exemplo, minha vida é debruçada sobre Shakespeare. Eu escrevi 2 livros sobre Shakespeare. Rapaz, olha. A gente tem nem nível para estar com ele aqui. Não, imagina. Olha, depois de Shakespeare, nunca houve mais na história do mundo ocidental alguém que tenha sido tão popular quanto ele. Porque na sua época, em 1601, você lotar todas as tardes um teatro a céu aberto com 3.000 lugares, só se for muito popular. Total. Entendeu? Se segmentar, vão 3. Entendeu? Vão 3. Total. Tem que abrir para todo Mas mundo. por que te interessou em Shakespeare? Shakespeare foi o seguinte, eu era pequeno, assim, 14, 15 anos, e eu estudei para ser professor de inglês, e uma das matérias era literatura inglesa e tal, e eu achava esse cara sensacional. Sensacional. Bom, porque Shakespeare é sempre uma chancela, né? Você, por exemplo, diz assim, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, fecha aspas, Shakespeare, já é uma chancela. Já dá porque uma, todo mundo né? já acredita, tipo, né? E tem gente que sofre disso. Clarice Lispector sofre disso, porque tudo é Clarice Lispector, né? O ditado popular, todos são Clarice. Marta Medeiros sofre disso. Shakespeare é o que mais sofre disso. Então eu achava incrível. E eu, numa dessas obsessões da minha vida, eu achava que escrevia mal. Eu realmente não sabia pontuar. Eu não sabia pontuar, porque eu achava que pausa era vírgula. E a vírgula era pausa. Então, sempre que eu pausava, isso na interpretação, tipo assim, dizia, eu amo isso tudo aqui. Então, depois do eu botava uma vírgula, que não existe, né? A vírgula entre sujeito e predicado não existe. E aí, eu fiz uma foto minha, assim, desse tamanho, e queria escrever na foto eu de presente para você, para mandar para um amor da minha vida. E eu falei assim, meu Deus, tem vírgula ou não tem vírgula? E eu não podia errar, sabe? Eu nunca quis errar muito, eu faço de tudo para não errar. Aí eu procurei uma mulher que mudou minha vida. Chamava-se Ana Maria Zanelli, já é falecida, mas era a velha professora de língua portuguesa do Colégio Pedro II, sabe? E aí eu cheguei lá numa segunda-feira e falei para ela, eu vim aqui porque eu queria escrever um bilhete dizendo eu de presente para você. E não sei se tem vírgula. Aí ela falou assim, mas o que você quer dizer com isso? Eu falei assim, não, como assim? Eu quero dizer eu de presente para você. Ela falou, não. Porque se você disser eu, vírgula, de presente, vírgula, para você, esse de presente é um cara que você conhece, chamado adjunto adverbial de modo, que se deslocado do final da frase, obrigatoriamente aparece entre vírgulas. Então você é como um presente para essa pessoa. Se você disser eu de presente para você, exclamação, sem vírgula, esse de presente é um adjunto adnominal. Então você não é mais como um presente, você é o presente. É claro que eu escolhi ser o adjunto adnominal. E enchi de exclamações no final. E aí, essa mulher eu nunca mais abandonei na vida. Porque uma mulher que, através dessa frase, muda o meu entendimento da língua portuguesa, me acompanhou até o fim dos dias. Uau. E aí, era tanta coisa que a gente estudava, fiquei 12 anos indo à casa dela toda segunda-feira, até que num determinado momento a gente não tinha mais muito o que fazer,
E aí a gente partia para fazer análise sintática do hino nacional, sabe? Peraí, Depois Alexandre, eu tu fui passou fazer 12 anos, 12 toda anos. segunda-feira indo na casa da professora? Sim. Até que eu resolvi fazer análise sintática dos 7 solilóquios do Hamlet, de Shakespeare. Caramba. E encontrei no Festival de Curitiba, no Festival de Teatro em Curitiba, a maior autoridade latino-americana em Shakespeare, brasileira, Bárbara Eliodora. Bárbara Eliodora. Na porta do elevador, eu tomei coragem e falei assim, Bárbara, eu fiz a análise sintática dos 7 solilóquios do Hamlet. Aí ela virou para mim e falou assim, uau, finalmente eu conheço um tarado no Brasil. Que ótimo. Ótima essa resposta, como ela era. Ela falou assim, eu quero ver isso. E ela morava no Rio de Janeiro, no Largo do Boticário, que a gente passava assim, pela Rua das Laranjeiras e via a casa dela com um livro até o teto. E eu achava admirável. Eu falava, um dia eu quero entrar aí. E aí eu fui, né? Levei a análise sintática e também fiquei na casa de Bárbara até o último dia da vida. Ela me ensinou mais do que eu pude aprender. Caralho. Ela me ensinou tudo e a partir disso foram os 2 livros sobre Shakespeare. A gente tinha um projeto no GNT para falar sobre as 39 peças de Shakespeare. Deus não quis, ela faleceu antes, mas também é uma dessas mulheres que mudaram a minha vida. Macho, o cara tem 2 livros sobre Shakespeare, ele é arquiteto, fala inglês, né? Porque você fez... Porque para conhecer Shakespeare é bom que você conheça lá, né? Tem esse corpo, cara, melhor a gente parar esse podcast. Por mim também, já encerrava aqui. Aí é cuidar da vida. Você se formou então em arquitetura? Me formei, mas hoje aí, em só paralelo... exerço diletantemente, é uma apurrinhação, entendeu? Um amigo pede pra fazer algum... O amigo pede, assim, mas hoje em dia, assim, tem que ser muito amigo. Mas tu mexe naqueles softwares e tal? Não, Então, quando eu entrei para a faculdade, também século XVIII, como eu falei, né? Havia uma matéria eletiva que a gente ouvia falar numa sala lá no final do corredor, chamada AutoCAD. Num computador o diabo do AutoCAD. 486. Então não é da minha época. A minha época era prancheta, a gente ia com a régua T no ônibus, né? Não tinha nem linha vermelha na época ainda, eu estudava na UFRJ. Pô, ainda bem que tinha ônibus, né? Tinha ônibus, tinha ônibus. Mas eu gosto muito de desenhar na mão. Mas o computador, quer dizer, quem faz arquitetura hoje não sabe o que foi, né? As noites foram as noites perdidas. As noites perdidas. Eu até hoje tenho uma ponta do dedo que foi costurada por causa da maquete, com estilete, assim. Alta madrugada, tinha que entregar o trabalho no dia seguinte, o estilete passou em cima. Foi sangue para todo o trabalho, gente. Hoje em dia não, você aperta um botão, copia, cola, tá tudo certo. E como é que você entrou na Globo? Então, entrei na Globo porque eu fui fazer... Na época havia uma oficina de atores. A famosa oficina. Oficina de atores. Tu já entra na novela, né? Tu já entra em novela, né? Não. Dessa peça, eu fazia a escola de teatro escondido, 2 anos, a escola da Rosane Goffman. E aí era uma escola profissional. Depois desses 2 anos, você recebia o DRT e tal, já era profissional. Teve a peça, foi um sucesso, musical no Shopping da Gávea. E aí surgiu a história da oficina. Uma amiga minha falou, vamos lá, vamos ver se a gente consegue, né? Porque era uma porta de entrada. Aí entramos, eu e ela. E aí foi incrível. Não tinha nada a ver com a novela, mas eles tentavam, a partir daquele celeiro que eles tinham formado ali, chamar as pessoas. Foi quando eu fui fazer Salsa e Merengue em 95. Caramba. Em 95. Tá, tu não fez aquele circuito ali, Malhação. Fiz Malhação depois da novela. Depois de Salsa e Merengue. Depois de Salsa e Merengue. A Salsa e Merengue acabou em 96 e eu entrei para Malhação de 98 a 2000. 2 Ainda anos. era academia até. Tem muito tempo. O bicho é das antigas mesmo. Né? Das antigas mesmo. Tem nossa idade, macho. É tudo história de época aqui para contar. Não parece, mas quem diria, né? E aí, Alexandre, que eu fiquei assim, não impressionado, mas achei curioso é que logo depois da Globo você foi pro SBT. Foi, porque você precisa realizar vários tipos de sonhos, né? Então você precisa comprar um apartamento de frente para o mar. Bom. Entendeu? Não vai dizer que tu queria conhecer o Silvio Santos. Não, eu fui fazer novela no SBT, né? Tu foi fazer novela. Qual foi? E a história foi Cristal. Eu recebi uma ligação do Erval Rossano, que eu conhecia da Globo e tal, e era um diretor daquela época, assim, tirano. É? Tirano. Muito tirano.
E não é muito a minha vibe. Porque, como eu falei para vocês, eu gosto da coisa menos pressão, entendeu? Mas tirando, vamos entender tirando aí só. Tirando naquele exercício de autoridade do diretor, sabe? Muito austero. Que hoje não rola mais, né? Hoje não rola mais. Não tem espaço para isso, da compliance, né? Da reclamação no compliance, né? Só que, pô, se eu tivesse compliance na minha época, não tinha sobrado um. Não tinha sobrado um. Entendeu? Por vários motivos, não né? Tinha sobrado por vários motivos, mas vou pular essa página. Enfim, e aí eu fui, ele chamou assim, você pode vir aqui hoje? Eu tinha acabado de fazer Alma Gêmea. Eu tinha sido o maior Ibope da década. O Jorge Fernando me deu essa notícia quando o Guto pede perdão a Nossa Senhora da Rosa Mística, num certo capítulo da novela. E era só eu falando com uma santa, pedindo perdão por tudo e tal. E é engraçado como o reflexo é exato, é uma consonância exata. Porque a novela passava às 6 da tarde, depois eu fui para a academia, na mesma academia onde eu malho sempre, no Rio e tal. Quando eu chego na porta da academia, a porta estava lotada de gente. O povo te esperando. O povo me esperando. Eu malhava lá todo dia. Do povo me esperando e gente assim dizendo como é que você fez para eu te odiar durante 150 dias e hoje ter compaixão, sabe? É dessa coisa, de repente você se arrepende, né? Que loucura. Você se arrepende. Então, realmente... Quando eu chego no dia seguinte, estou lá na sala de caracterização, chega o Jorge e fala, tá feliz com o sucesso? Eu falei, pô, Jorge, é um presente, né? E aí ele vira para mim e fala assim, ontem fizemos o maior Ibope da década. Que isso. Então, não é das piores vaidades, né? Não é das piores vaidades. Aí, doideira. Eu entrei na Globo através da Oficina e de Salsa e Merengue, novela do Miguel Falabella e da Maria Carmen Barbosa, que era muito divertida. Eu fazia um cubano que dançava salsa. E aí eu era um príncipe de baile de debutante do subúrbio, de um cerimonial do subúrbio, cerimonial da minha mãe Arlete Salles, que fazia cerimonial Anabel Munhoz. E eu era o menino que a família toda tinha que fazer, né? As meninas enrolavam o docinho, preparavam as coxinhas, não sei o quê, e eu dançava com as debutantes. E aí tinha a famosa Kelly Bola, que era apaixonada, fazia ebó. Sabe o que é, né? Sim. Fazia ebó, pegava a cueca do Antônio no varal, pulava o muro, pegava a cueca e fazia ebó. Nada dava certo, a pólvora estourava na cara dela. Coisas de Miguel Falabella, né? Uma novela incrível, muito alegre, muito solar, trilha do Rick Martin. Então foi uma porta de entrada muito feliz para mim. Muito gostosa. Aí tu vai conversar com o Herval. Fui conversar logo com o Herval depois e ele falou assim, o que a gente pode fazer para ter você aqui? Eu nunca tinha ouvido isso, né? Tá, aí já. Eu nunca tinha ouvido Mas isso. tu esteve lá pessoalmente? Fui, pessoalmente? Presencial, ele me ligou presencial. de manhã, ele me ligou 10 horas da manhã, eu moro no Rio. Ele falou assim, você pode vir aqui hoje? Aí eu falei, posso. Em São Paulo. Em São Paulo. Tá. Aí eu fui lá. Pegou o avião e... Peguei o avião e fui. E aí a novela, assim, não deu muito certo, mas SBT, para mim, significa sou bem tratado. O que eu pedi, eu tive. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quis o destino, que, assim, a novela não foi muito legal, enfim, de Ibope. Para mim foi muito... É sempre um personagem que você constrói, né? Sobre o qual você se debruça. Para mim foi legal, mas o resultado não foi muito legal. Mas o Silvio quis apresentar um programa meio parecido com a Dança dos Famosos que eu tinha acabado de fazer na Globo. Tá. E a apresentação era dele, do Silvio. Caramba. Então... Que programa era esse? Bailando por um Sonho. Bailando por um Sonho. Então era um ator, uma pessoa que dançava com uma menina, não com uma bailarina, que desejava realizar um sonho. Então a menina tinha que aprender do zero, entendeu? E eu tinha acabado de fazer a dança, então vim com toda aquela bagagem, não sei o que e tal, da dança. Aí tem uma história que eu tinha um fã-clube que queria assistir a gravação do programa em São Paulo. Aí a galera toda foi, né? Eu falei, beleza, quando acabar o programa, eu encontro vocês, mas eu não sei quem vocês são. Eu fico na beira do palco e vocês vêm falar comigo. Aí, quando eu saí, acabou o programa,
Eu fui pra beira do palco, a menina da produção, dessas de caravana, né? Começou a gritar, falei, não pode ficar aqui, não pode ficar aqui. Aí eu falei assim, mas não pode como? Não pode por quê? Se as pessoas do fã-clube estão aqui, eu preciso receber as pessoas. De repente, aí ela falou assim, mas o Silvio não quer, o Silvio não deixa. De repente, o Silvio se materializou atrás de mim. Não tô brincando, gente. Não tô brincando. Ele se materializou, porque do meu lado ele não tava. De repente, corta, como em televisão, né? Corta, ele apareceu. E aí ele falou assim, o que foi, Barilari? Eu falei assim, o que foi? É que ela tá dizendo que eu não posso falar com o fã-clube porque você não quer, porque você não gosta. Aí ele falou, eu? Eu? Mas eu. Ele falou assim, vai lá, faz o que você quiser. Então, Vai lá esse você, foi vai lá o SBT você. que eu conheci, entendeu? Caramba. Sou bem tratado, demais, demais. E aí, de lá, eu realizei outros sonhos. Foi uma passagem Você foi muito pra feliz. Record. Aí fui pra Record. Mas você passa quanto tempo no SBT? Sendo bem ano só. tratado? É, Um ano? Record. Um ano. Você Na fez Record, vários... Sim, eu comecei a fazer... Eu fui pra Record antes de ser no Rio, né? Antes de ser no Rio. Como eu falei no começo, é tudo história de época. Tá, tudo... Mas a Record, tu pegou já esse período de produção Caminho bíblica? da Liderança, peguei. Desde o Caminho Pegou? da Liderança, a Caminho da José Liderança. do Egito. Rei Davi Pegou? foi a minha primeira. A Rei Davi? Não, a primeira Rei novela que eu Davi. fiz, a primeira novela que eu fiz foi um sucesso estrondoso, que foi a Saga dos Mutantes. os Lembram Mutantes. disso? Rapaz, os doido. Mutantes são famosos. Vários que a gente Rapaz, entrevistou Mutante aqui. ali. do coração, Camisa do coração. é. Mutante foi igual Lost, quase não acaba. Isso. né? 2007. Eu fazia o lobisomem, era Parda Preta Gil, Vixe, era Parda Maria. Preta Gil. E aí era uma loucura, Rapaz, porque ele foi era sucesso, tudo né? quase analógico. Era tudo quase analógico, os efeitos. Hoje você olha, tudo meio tosco, né? Também tem tempo já, mas era o melhor que a gente tinha naquela época. Os 18 primeiros capítulos da novela eu gravo em Miami, com o que você... A gente usava até crachá, Ways of the Heart, chamava-se Caminhos do Coração. E Ways lá- of the Heart. Lá era Ways of the Heart, produção toda americana. Ah, Os é? Eu tinha um motorhome Que só pra mim. isso? Uau. Eu tinha um motorhome Igual só pra aqueles mim. filmes americanos. Isso. Aí é Bailari. engraçado que tinha um ator americano que fazia essa primeira parte da novela, que fazia um cientista que ia me dar uma injeção letal, uma história dos mutantes, né? E era um ator americano. E ele tinha um motorhome dele, eu tinha o meu. E aí o Avancini, que era o diretor, chamou, vamos ensaiar, vem pro set ensaiar. Aí o ator americano falou assim, não, o diretor vem ao meu motorhome pra gente ensaiar. Uau. Olha que curioso. E a gente chega no set, o diretor fala, não é isso, não é assim, porra, tá tudo errado, não sei o quê. Não, se você vai falar alguma coisa pro ator, você fala entre 4 paredes dentro do motorhome. Aí, cara, é incrível. E ele falava tão baixo, sabe? O ator? O ator. Harold Bloom diz que todo ator deveria saber que quanto mais baixo, mais perto de si está o personagem. É bonito isso, né? Rapaz. É bonito isso. E o diretor foi. O diretor foi, claro. O diretor foi. Aí a gente ensaiava ali no motorhome, quando chegava no set, a cena estava pronta. Entendeu? Era assim. Aí. Pô, vendo? Outra né? coisa, outra Outro realidade. estado, né? Aí você Outra ficou na realidade. Record muito tempo, né, cara? Muito tempo. Passou Mutantes foi Muito quase uma tempo. década Eu lá. li aqui, você É, saiu em Mutantes 2017? Saiu. Pô, A pode última ser. novela foi Bela Aventura, uma novela medieval. Em 2017. Fiz muita coisa lá. Rapaz, tu muitos fez muita trabalhos. coisa assim, né? Do século... De época. Né? De época, né? Cara, houve um Tu tempo... tem um chama aí pra houve isso, um né? tempo... O Valcírio escreveu Cravo e a Rosa, Chocolate Tu com Pimenta. tava, né? Tu tava. Eu tava. E Alma Gêmea. Aí tinha uma época que o Chocolate com Pimenta tava no Vale a Pena Ver de Novo, Alma Gêmea no Viva e o Cravo e a Rosa em algum lugar. Aí todo mundo... Não, desculpa. Aí eu fui fazer Nos Tempos do Imperador, que foi a última novela que eu fiz na Globo, que também era de época, outra época, mas, cara, ninguém sabia mais. Aí a pessoa me chamava de Beto de Alma Gêmea, o Guto Nos Tempos do Imperador, entendeu? Isso quando não me chamavam de Alexandre Barrichelli. Alexandre Barrichelli, foda. Tudo isso. Mas logo que eu estrei na Salsa Merengue, botaram Barilari com um L só.
Aí eu fiquei triste pra caramba, né? Pô, primeira novela no crédito, Pô, na abertura tá. da novela. Cara, já é. Aí eu fui falar com o Miguel, aí ele falou assim, pô, Alexandre, fala sério. Ele apresentava o vídeo show na época, programa diário, né? Aí ele falou, pô, eu apresento um programa diário e até hoje me chamam de Miguel Dolabella. Você tá reclamando de um L. Miguel Dolabella é foda. Miguel Dolabella. Mas é isso. Cara, É isso. histórias espetaculares. Cara, né? essas histórias me deram até sede, ó, Alexandre. Pô, não diga mais nada, não. Por favor, pegue o de garrafa. Deixa Vamos comigo. saciar. Você conhece São Geraldo? Quem não? Quem não? Eu quero saber como é que o Alexandre, cara, esse que Alexandre, gracinha. foi parar no circo do Marcos Frota. Marcos Frota. Pô, que história Pô, o cara maravilhosa, é gente. Que arquiteto, escreve livro, professor de inglês e foi parar no circo. bicho. história maravilhosa. Olha aí. História maravilhosa. Diretamente um tem brinde. que... Tome sua água aí, ó. Deixa eu botar aqui. Isso aqui, Alexandre, é o seguinte, 65 anos de tradição. Isso aqui é Isso aqui Segundo o é nosso amigo Alenberg tem Quindins, história. que já esteve aqui no programa, um brinde, brinde. ao Ceará e ao ao Caju. Ceará. o Cariri Opa. tem 3 símbolos. Padre Cícero, o time do Icasa e o São Geraldo. E o São Geraldo. São Geraldo, quem tem uma relação assim. Tu que conhece Ceará já há muito tempo, anda por aqui, Puro já há caju. muitos anos. É, delícia. Já conhece São Geraldo, né, cara? São Conheço. Geraldo, esse saborzinho Conheço de caju muito. aí é Que lá bem no Cariri é inconfundível. chamado de cajuína, né? Sim, sim. É chamado de cajuína. Sim. É. Aqui vocês chamam pelo nome, São É, Geraldo. aqui em chama pelo Fortaleza São Geraldo. é Você São pede um Geraldo, São é refrigerante de Geraldo. caju, A né? gente pede um São Geraldozinho. São Geraldozinho. São Geraldozinho? Aí o cara traz. E eu Muito adoro bom. essa garrafinha, eu acho ela tão bonitinha, cara. Vou até, Também acho vou bem até- caçulinha, né? Tem no Rio, viu? É. Lá na feira de São Cristóvão. No Rio. Ah, eu no adoro. É Londres, 20 você em reais, São viu? Paulo. Centro do Estado de São Nordeste. Então é melhor levar daqui, né? Como é que tu foi parar no circo? homem de O circo foi o seguinte, salsa e merengue. Salsa merengue. Eu fazia o tal do príncipe de baile debutante, né? Puta merda. Aí fui chamado pra fazer 40 bailes na Disney. Não, tu foi chamado. Tu Fui. conta da novela? É. Porque as meninas iam comemorar os aniversários de 15 anos, que era comum naquela época, né? A gente fazia Disney. festa, né? Tinha vestido, Aí aquela tinha coisa. o momento da dança. E a valsa. Sim. Tinha que dançar a valsa com um príncipe. Sim. O príncipe daquela época era você. eu, né? O príncipe Pagando vira- dinheiro demais. O príncipe era eu, aí eu fiz 40 bailes de debutante na Disney. Passou com Só que ao tempo lá. invés. fazer os 41 dias. Eu passei 40 Um noites. por dia? Não, Alexandre, não, Mano, não, sério? peraí. Tu viajou noite. Tá. pra Pra Disney, Orlando, pra isso. fazer 41 bailes. Não, 40 bailes. 40 bailes. Toda noite tu Tinha um baile. se arrumava. É. Cada dia era uma excursão. O Brasil Dá era o nem pra lavar a segundo. roupa. O Brasil era o Brasil era o segundo país que mais levava turistas para Disney. O primeiro, próprio Estados Unidos. Sim. Entendeu? E eu não andava no parque. Era Madonna lá. Era Madonna. Tu lá. ganhava em dólar ou real? Eu ganhava em dólar. Aí depois gastei tudo em Miami, quis me hospedar no Delano, essas coisas. Né? Mas foi muito bom. Aí tá. Aí ninguém queria dançar valsa. Dançava salsa. Ah, Certo? sim. Dançava salsa. Que Aí fantástico. o Marcos me chamou e falou: pô, você não quer ir lá no circo? Todo mundo ia no circo do Marcos Frota. Todo mundo ia no circo. Aí eu falei: claro, vou, com o maior prazer, não sei o quê. Tava em Salvador. O circo em 1996. Tava em Salvador. Aí eu falei assim: quer saber? Eu vou chamar as meninas para dançarem salsa no Picadeiro. Aí eu chamava 5 meninas da plateia, Pra dançar dançava salsa no Picadeiro e todo mundo ia ao delírio, né? Porque dançava com o Antônio de salsa e merengue, não sei o que e tal. Foi tão incrível essa história, que eu viajei com o circo do Marcos para o Brasil inteiro, exceto o Amapá. Ou seja, eu fui para muito lugar. Porque o circo, ao contrário do teatro, o circo é autônomo. Você tem uma praça, você tem um campo, você se você estabelece, arma tua lona, né? Acende as gambiarras e estreia, faz seu show. Entendeu? Então, por isso que eu fui a Parnaíba, Camucim, Tianguá, Itapipoca, Quixadá, Quixaramubim, tarará, entendeu? Tudo isso. Tudo isso. E o que o circo te... Cara, o circo tem uma magia, né? Eu conheço bem as palavras, mas às vezes elas me faltam para expressar algumas coisas, sabe? Como o circo.
Quando aquelas gambiarras acendem na noite das cidades do interior, as filas, todo mundo, sabe? As filas imensas rodeando todo aquele circo para assistir aquilo tudo. É uma magia que eu não sei muito explicar, mas isso faz parte, por exemplo, das minhas lembranças de menino, quando ainda havia circo com animais. Tá. É proibido no Brasil há muito tempo, né? Já é proibido. Mas o circo do Marcos nunca teve. Era um ator que criou um circo, sempre acreditou que o artista bastava no picadeiro, em cena, para poder ser persuasivo para a plateia, né? Então sempre teve isso, a valorização da música, tanto que é um circo que tem música, que tem dança, coisa que anos depois o Soleil foi fazer. Sim, né? total. O Soleil foi fazer, com muito êxito e muita relevância internacional. Mas o Marcos sempre fez isso. Então, Não, e você, cara, você tomou, assim, um suco de puro Brasil, né? De puro Brasil. Porque o circo, ele vai, né, Mas cara? Brasil profundo, né? Isso é um arsenal para um ator. Né? Imagino. Para a pessoa que está interessada, com um olhar desperto, com um olhar atento em ouvir a história do outro, eu sou essa pessoa, porque tem gente que fala, fala em estéreo e ouve em mono, você não ouve nada. Né? Eu sou o contrário. Aqui eu estou falando muito porque eu vim aqui para isso, né? Mas, em geral, você tem que ouvir, estar com os ouvidos atentos. Já aconteceu com você de você falar assim, ontem eu fui à Lua. Aí a pessoa fala, você foi eu fui a Petrópolis. Petrópolis é incrível. Quer dizer, a Lua não é. Entendeu? Não, eu amo Petrópolis, foi só um exemplo. Mas tem gente que não ouve, não está pronto para ouvir. Essa pessoa, gente, passa a vida numa bolha, sabe? Que não conhece as histórias das pessoas. E as histórias das pessoas são fascinantes. Fascinante, cara. Fascinantes. O que eu conhecia de histórias, né, ao redor desse Brasil inteiro, só não conheço o Amapá. Até o Acre. Com o Marcos Frota para levar até o Acre. O Marcos agora está na Bahia. Voltou à Bahia, né? Está percorrendo a Bahia inteira. E eu adorava quando tinha essas turnês pelo estado, né? Ceará, Minas também. Tem poucas cidades de Minas que eu não conheço. Foi muita coisa. Mas aí como é que você fazia? Você estava naquele bonde lá do circo. A galera, na verdade, se estabelece ao redor nos trailers, né? Nos trailers, né? Trailers, porque eles moram no circo. Eles moram no circo. Você ficava nessa? Não. Eu já fiquei no trailer também, mas em geral, como eu era eu gravava, ia, eu ficava em hotel, ali na cidade, né? Okay. E me apresentava no circo, pelo Brasil afora, gente. Eu me orgulhava de dizer que... Mas você fazia parte tu viajava e acompanhando a galera. Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Se eu não tinha que voltar para o Rio, eu ia junto, né? O circo desmontava e a gente se encontra na próxima cidade. Cara, deve ser uma história fantástica. É uma experiência. Né, porque assim, a gente nunca para pensar como é que aquele circo foi parar ali. Né? Isso não faz parte. Os caras estão vindo lá? Cara, é literalmente montar um circo. Armar um circo, né? É uma logística imensa de carretas. Porque tem que levar tudo, né? Tem que levar 300 figurinos, aquela lona imensa. Não, deve dar um trabalho. É um trabalho. Mas é de gente vocacionada, de famílias circenses de tradições ancestrais mesmo, né? De gente que vive. Eu vi isso ao longo de todos esses anos. Famílias, pessoas que já se foram e que seus netos hoje estão no picadeiro. E o circo é tão acolhedor, o circo é tão generoso, que quando você não tem mais a força, o físico para estar no trapézio ou para estar na contorção, você vai para outras funções da administração, do bar, né, das vendas e tal. É muito bonito. Ele devia reeditar esse papel no circo do Tiro Lipa, né? A gente trouxe o... Exato. O Tiro Lipa tá com um projeto lindíssimo. Tá com o Dedé. Tá com o Dedé, é verdade. É dentro. Tá no projeto. Aí, né? Ele tá chegando muito legal. Tá vindo, tá né? lá no Anhembi. Tá vindo pra cá? Tá em São Paulo, tá vindo pra cá. Tá lá no Anhembi. Tá um sucesso. Tá um sucesso. Você já foi, já? Nesse não, mas a gente tem que falar muito dos circos de estrada, né? Dos circos de estrada. Você vai andando pelas estradas, eventualmente você vê um pequeno circo de família, né? Tem 10 pessoas, 15 pessoas que fazem tudo no circo. Desde a bilheteria, a narração,
o apresentador, o circo clássico, né? Hoje não tem muito, mas no circo clássico tinha a função do apresentador, que puxa claro. o aplauso e tal. E toda a família envolvida. Acho muito bonito. Já fiz, quando ia com o Marcos Frota, eventualmente ele falava assim, quando acabar aqui, vamos dar uma força no circo que está ali na estrada. E a gente saía, parecia de surpresa. Claro, surpresa para a plateia, mas combinado com a família, né? De que a gente ia lá dar uma força. Era um prazer imenso. Cara, eu posso estar falando besteira, mas acho que não estou. Mas a Camila Pitanga, eu acho que a Camila Pitanga, quando esteve no Ceará há um tempo, acho que ela, eu não sei o que ela veio fazer aqui, cara, mas ela foi fazer isso num circo daqui. Lindo. Um cirquinho. Lindo. Eu acho que lá na região do Capuí, se eu não tô enganado. Ela ficou por lá, ficava na Peroba, né? Ela ficou um tempo lá e ela foi dar uma... Sim, foi fazer uma aparecer presença, no claro, circo, claro. no cirquinho, Claro. E o Circo do Marcos, o projeto do Marcos, é mais do que isso, é um projeto social envolvido nisso, né? Imagino. Tem uma lona fixa na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, só de projeto social. Ah, entendi. Ele tem uma escola Tem uma escola de circo. de formação, né? Então tem gente que saiu de lá e foi para o Soleil, tem muita gente de lá que é absorvida pelo circo itinerante, que são 2 unidades do circo itinerante. Então é uma estrutura inteira, né? Desde a formação até o acender das luzes da ribalta para você se apresentar ali no Picadeiro. E tu disse pra gente ali em off que você, pouco antes da pandemia, tava aqui, né? Tava aqui com o circo. Sim. 2019 estava com essa temporada aqui no Ceará. É aí que tu conhece tudo, né? Aí que eu conheço tudo. Tá, pode crer. Aí que eu conheço tudo. E agora, por exemplo, essas histórias, né? Agora eu conheci Camusim com o circo, dessa história de encontro de amores. Não é todo dia na vida que você encontra um grande amor, né? Total. Mas eu encontrei em Camusim. Em Camusim? Em Camusim. Mas comprou casa já lá, não? Não, nem preciso, porque eu tenho tantos amores lá que me recebem de portas abertas, sabe? Nem preciso pagar esse aluguel. Dos amores assim, não consigo. É muito bom aquele Alexandre, lugar. pandemia. Você estava onde quando começou a pandemia? Estava no Rio, bom, eu lembro de uma situação, eu faço aniversário dia 19 de março, fui comemorar o aniversário com amigos dia 19 de março e tinha que estar dia 29 de março em Brasília para iniciar um filme. Sim. Eita. Eu estava no restaurante dia 19 de março, a pandemia foi Foi no dia 20. Lockdown foi 20, né? Foi 20. Foi. Ali no restaurante, eu fiquei sabendo que no dia seguinte não abriria mais nada, né? Só que eu falei assim, não, mas eu só viajo dia 29. Isso era dia 19. 10 dias depois, eu tinha que estar em Brasília para começar a filmar. Eu falei assim, não, mas eu só viajo dia 29, daqui a 10 dias. Não vai mudar nada. Mudou durante 2 anos, né? Doido, Caramba, mudou a humanidade. Mudou durante 2 anos. Nesse ínterim, nesse meio tempo, eu escrevi o 2º livro sobre Shakespeare, que chama O que Devemos Saber sobre Shakespeare Antes que o Mundo Acabe. Porra! Porque eu não sei para vocês, mas havia dias que você não sabia se haveria o outro dia, né? Ninguém conhecia esse precedente. Poucas pessoas, de repente, dos 100 anos tinham visto Total. a gripe espanhola, né? Essa coisa toda. Mas as imagens são nefastas, né? Da máscara, do shield, do face shield, de tudo, enfim, e do desconhecido. Isso é que mais me atormentava. E aí eu escrevi, porque Shakespeare é realmente fundamental, né? Shakespeare é fundamental. Não ter lido Shakespeare é querer nadar sem ter água. Então... Comprar um livro de Shakespeare. Você ficou em casa? Fiquei em casa escrevendo. Ficou em casa. Fiquei. Mas eu malhava, enfim, eu passei bem, E logo depois voltei Não filmou, né? Logo depois, a gente não podia filmar enquanto não tivesse a liberação. Aí eu fui, tão logo pôde fazer Nos Tempos do Imperador, na Globo, foi a novela das 6. E teste todo dia. É isso que mais me atormentava. Por quê? São centenas de pessoas envolvidas numa gravação, vocês sabem disso, né? Então, se de repente eu falhasse, e o vírus é imponderável, né? Você apertava o elevador, o botão do elevador, você não saía de casa, quantas pessoas não saíram, morreram, desse imponderável da vida. E aí eu ficava um pouco... O mais pesado para mim foi, de repente, pensar que eu ia cancelar a gravação. Você ficava preocupado de você ser... Na Rede Globo, menos, porque se eu cancelasse, eles podiam arcar com prejuízo, entendeu? Mas eu estava fazendo um filme em Brasília, em cinema.
entendeu? E tiveram que incorporar no orçamento esse teste, todo dia você testava. Testa, sobe pro quarto e aguarda. E aí, tipo, assim, eram 10 minutos você pedindo a Deus que fosse você para cancelar a gravação. Caramba, e quantas vezes estresse. tivemos que cancelar a gravação. Mas o filme tá aí, tá no Globoplay, chama-se Amado. Foi um filme filmado na pandemia, com todas as dificuldades da pandemia, mas saiu. Você não quis se refugiar, não? Porque teve gente que... Eu conheço gente que sumiu, né? Não. Passou 70 dias Sim, sumido. aí. muitas, Esse aqui correu pra praia. Ficou na praia lá Eu fiquei um ano tempo, lá. Mas eu fiquei eu- um tempo na praia. Assim, como estilo de vida, eu sou muito cosmopolita, sabe? Então, eu sei lá, eu achava que o Socorro, se precisasse, estava mais perto ali em entendi. Copacabana, entendeu? Total, Estava total. mais perto ali e tal. Mas realmente, cada um foi para onde a sua cabeça mandava, né? Tem gente que pirou, tem gente que não voltou até hoje. A gente conversou com gente aqui que gostou. Não, obviamente, não Não, das eu mortes, gostei mas gostou porque no sentido de... como você não de- saía de casa, o cartão de crédito veio bem mais em conta. isso aí é ótimo. Foi essa a única coisa boa que eu lembro, foi isso, entendeu? Não tinha uma roupa para comprar, o shopping não abria, entendeu? Então isso foi Muita vo- live, né? Era live Você de tudo. que é um amante de Shakespeare, quais a maior lição, assim, cara, que a pandemia... Assim, não, bicho, a lição, assim, que eu tirou pra sua vida. Da pandemia. Olha, a gente dizia assim, depois disso a humanidade vai ser melhor. Não é verdade? Eu ouvi muito. isso. Alguns Agora a gente diziam. vai aprender, todos nós perdemos pessoas próximas, né? Mas eu ainda continuo acreditando que nós vamos aprender. Eu acho que a gente está aprendendo, mas não em função da pandemia. A gente está, por conta de... Faltam poucos graus de giro da Terra para a gente chegar na era de Aquário. Ainda estamos toda a era cristã debaixo da era de Peixes, né? A era de Aquário propõe uma coisa assim de mais coletivo e menos individual. Não sei se vocês já sentem assim. Sim. Mas hoje em dia tem uma ideia de que o Eu coletivo é sinto mais muita importante gente, né? nesse progresso. sentido. A era Isso de é- aquário, a gente isso é- tá falando de uma janela de quanto tempo aí, Xara? Dizem que já há pessoas sobre a Terra que vão viver o terminador, que é a linha que define a saída de peixes para a era de Aquário. Será que a gente tá nesse Isso tem bololô daqui aí? a 100 e poucos anos, entendeu? Ah, 100 e poucos? Aí dá É. pra nada. Mas a gente está falando do giro da Terra de uma energia monumental. Isso tudo que a gente sente hoje já é energia de Aquário. Agora imagina quando você estiver debaixo do arco do proscênio de Aquário. Mas você diz assim, pessoas que já estão pensando no Não, coletivo. pessoas que vão... Todo mundo já está pensando nisso, porque a gente já vive debaixo dessa energia, entendeu? Tá. Mas Shakespeare não conhecia essa palavra, tanto que ele diz assim, por mais... Peraí, daqui a pouco... Como é? Ainda que não tenhamos uma linha demarcatória entre a noite e o dia, para sempre eles serão perfeitamente distinguíveis. Você sabe o que é a noite, você sabe o que é o dia. Sim. Depois de muito tempo, a ciência descobriu uma linha que termina o dia e começa Sim, a noite. sim. É uma linha chamada terminador. Que inclusive os astronautas vêm do espaço, exatamente, né? Quando é exatamente. à noite, vê a linha. vê no Exatamente. espaço, você Ó. vê Porque a gente vê uma transição tênue, né, do pôr do sol, de lado alto, você vê a linha, é você uma vê linha, uma linha. chamada Tu nunca viu terminador. essa Terminador. foto, não, cara? Esse Essa nome é foto. bom, Depois vai Terminador. ver na internet. Vai lá, Tu bota a nunca viu essa linha foto, do não? terminador. Terminador. Não. Um amigo tem uma foto, existe uma foto tirada do espaço que o astronauta está vendo. Tem uma O claro e linha. o escuro. É a noite chegar, né? É. Tipo, existe uma linha. assim. Uma linha de transição. Loucura, né? É, e pra gente é essa passagem, né, que vai escurecendo e tal. Aquela coisa que você não vê, né? Mas existe. Então, é assim, é quase como essa passagem do giro da Terra, da saída de peixe para a era de Aquário. Então, assim, você teve a Revolução Francesa, não mudou. Você teve a Revolução Industrial, não mudou. Entendeu? Você tem a gripe espanhola, não mudou. Você tem a pandemia de Covid, não mudou. Todo mundo continua matando, todo mundo continua destruindo, todo mundo continua falando mal dos outros, entendeu? Tem uma hora que a gente vai aprender, e quem não aprende com amor, aprende com a dor. Freud dizia isso. A hora Foi, virá. Alexandre, e é verdade que você não bebe? É Nada? verdade, nada e nunca. Tirando o São Geraldo, né? Porque eu sou alienígena, né? Eu sou um Você alienígena. também? Não, eu sou um ser interplanetário. Porque quando eu digo assim, eu nunca bebi, a pessoa fala assim, mas já brindou, né? Eu falei assim, não, eu nunca brindei, eu nunca provei álcool.
Nunca Ah, gostou? sério? Não, eu nunca provei. Nem um vinhozinho, Nem um vinhozinho, branco. nem um bombom de cereja. Que Não, é De porque- licor de Não, cereja. fala sério. Não, mas é alienígena Por quê? mesmo. É alienígena, Total. é interplanetário. Nem o Jorge Versilo, mas... Não, então, não sei. É uma força maior. É uma força maior. Nem quando jovem? Não, eu achava que meu pai bebia muito. Eu achava que meu pai bebia muito. Então, Já temos eu um sempre gatilho rechacei aí. isso. Primeiro gatilho. Depois, com os anos, eu comecei a ter um certo orgulho do nunca. Porque o dia que eu der um gole... É São Geraldo, não é álcool, né? Não, São Geraldo com álcool, Mas- que é um novo lançamento agora. Não, São Geraldo. O dia que eu der um gole, o nunca se esvai. Você sabe. É, Né? Não tem mais nunca. Então eu hoje sou apegado Tu quer ao manter o nunca agora. É, eu quero manter o nunca. Porque o nunca se esvai assim, né? O nunca se esvai assim, como a noite pro dia. rapaz. Então nunca bebi. E é porque não bebe. Tu imagina se eu me Imagina se esse homem bebesse. mano. Imagina. Shakespeare bebia? Ah, sim. Inclusive dizem que morreu no dia seguinte de um porre com John Fletcher. Naquelas tavernas, né? É, porque ali naquela época, negado que não bebia, é complicado, né? E naquela época, assim, cara, os atores viviam à margem da lei, né? Não dentro da cidade, fora dos domínios da cidade, porque ninguém podia suportar teatro dentro da cidade. Então a cidade já tinha um limite. Atores, prostitutas, boêmios, todos ficavam ali à A margem turma da... boa ficava no... Mas devia ser muito legal, né? Não, é o melhor, né? Devia é ser melhor. muito legal. Ei, Xará, e o Trisal, como é que tá? O Trisal? Ai, meu Deus do céu. Tá tudo bem em Trisal, casa? Como é que pode? Como é que pode, Quando mano? foi essa? Hã? Que Do diabo nada, foi isso? do nada tiraram essa história. Não é do nada. Opa, não é do nada. temos um Peraí, indício. Não. É porque, assim, são duas pessoas que eu adoro. A Maria Maia tinha sido essa Kelly Bola, que eu falei no começo, entendi. que fazia o ebó com a cueca do Antônio para conquistar o Antônio Munhoz em Salsa Merengue. Foi o primeiro par romântico. Eu conheço a Maria desde os 15 anos, entendeu? Desde os 15 anos. E a Carol Marra, você, quando você é apresentado, também parece que você conhece desde os 15 anos. Pela Entendeu? personalidade Porque pela personalidade, ela é, enfim, muito legal, enfim. E a gente estava gravando num lugar paradisíaco, o meu último filme, que nem lançou ainda, Melodia do Amor, em Itaparica, na Bahia, na ilha de Itaparica. Quer já dizer, fui lá. cenário maravilhoso, né? É, doido, é? Cenário maravilhoso, super propício e tal. Tudo aconteceu, menos isso. Só que o povo pega Mas justamente... Não, né? nada disso me incomoda, porque eu fico fascinado com o poder de imaginação. Entende? Porque você conhece a absoluta realidade dos fatos. De repente você se vê na Sônia Abrão, uma tarde inteira, eles comentando sobre um possível trisal. Entendeu? Você Gente, fala, que eu fico loucura, abismado. Eu que amo Shakespeare, né? Que tem essa imaginação tão fértil, mais do que qualquer outro. Afinal de contas, tem 400 anos, a gente continua falando dele, né? Total. Tem uma relevância imensa. E assim como a imaginação das pessoas. Se elas usassem essa imaginação para coisas mais... Escrever um livro, escrever uma história... E né? o povo adora esse assunto, né? Meu Deus, então Rapaz, vocês estão perguntando, né? Total. A Cara, gente não se falava de outra coisa até hoje, porque antigamente o jornal de hoje amanhã embrulhava o peixe, né? Dava essa sorte. Total. Uma memória fraca, né? Passava-se o tempo, você não lembrava mais. Hoje você bota lá, aparece Trisal, Ilha de Itaparica, Trisal, Alexandre, Carol Marra e Maria Maia e tal. Loucura, E assim vai. né, cara? O que você Loucura. acha, Alexandre, dessa cultura das celebridades e as suas relações com redes sociais? Essa coisa que hoje as pessoas se tornam, como o Andy Warhol preconizou, né? Ela tem os seus 15 minutos de fama, né? Isso pode levá-la para cima ou para baixo, dependendo. Isso é uma longa discussão, não sei se a gente tem tempo para isso, mas... Relaxa. O insano tá ali, ele não O Cândido Mendes de Almeida me ensinou na Academia Brasileira de Letras, em 1999, sobre a sociedade do espetáculo. Sim. La Société do Espetáculo de Guy Debord. Diz a frase mais importante da sociologia contemporânea, abre aspas, vivo para o olhar dos outros. Fecha aspas. Vivo para o olhar dos outros. Isso é Guy Debord, está lá na Société do Espetáculo. Então, assim, ninguém consegue escapar da classe em função do demônio que tem. Isso é uma imposição do tempo. A vida dos outros interessa, né?
esse olhar por cima do muro, vou me doideira. debruçar para ver se a grama do vizinho está verde, isso interessa. Então, aí Mais do que a sua própria vida. Exatamente. Aí tem o outro conto de Machado de Assis, o espelho, que diz que o espelho foi aposentado. A sua imagem que você enxerga no espelho não interessa. Interessa o olhar dos outros que tem sobre você. Eu já fiz essa análise, né? Sempre muito filosófica, malucada. Total. Assim. Vocês já Não, viram é que verdade, mas é eu sou verdade. dessa vibe. Não, mas é verdade. Mas eu tô gostando desse negócio Porra, aí. tá dando esses papos Então, aí. então tem isso. O espelho foi aposentado, mas o olhar dos outros é soberano. É soberano. Eu tento, assim, solitariamente, eu sou uma andorinha solitária, né? De tentar fazer com que as pessoas olhem um pouco para si. Eu sou reflexivo. É claro que você toca tchá-tchá-tchá, como eu falei, eu tenho que dançar tchá-tchá-tchá, né? Não posso fechar os olhos completamente para isso, porque eu não vivo numa ilha. Mas você fica nessa... Mas eu fico nesse limite um pouco tênue entre uma coisa e outra, porque eu tenho que dançar tchá-tchá-tchá, mas a minha natureza não é essa, entendeu? Essa aqui é a questão, né? Essa aqui é a que, questão. Inclusive é uma coisa que dá dinheiro, né? Assim, que pode, né? Sim. Pode dar Tem grana, uma né? relação direta com Com a o grana, dinheiro. né? Agora, é triste você ver uma geração para quem o longo prazo não existe, né? Ninguém pensa em longo prazo. Você acorda pensando assim, viralizei, né? E aí no dia seguinte você acorda se perguntando a mesma coisa, viralizei. Então você passa de repente a vida se perguntando se viralizou e alguns não viralizaram nunca, e nem viralizarão, né? Então é infeliz quem se debruça sobre esse desejo a vida inteira. E realizou o quê? A dancinha do TikTok? Sabe, acho que tem muito mais da vida. Tem muito mais da vida. Mas hoje você entende que rede social é um componente, inclusive do teu Indispensável. game, assim? Tem Assim, outro o lado da ator história, né? precisa. Tem o outro ator- lado da história. Tem essas verdades que inventam e que se configuram como verdade, como essa, e tantas outras pelas quais todo mundo passou, né? De uma calúnia, de uma coisa e tal. Mas aí você tem lá o seu espaço, que se você tiver uma audiência ali, você consegue dar a sua verdade, né? Então você dá o veredito para a história. Não, foi isso, assim, assado, que aconteceu e tal. Então é um espaço de absoluta verdade que você pode usar se você não mascarar isso com a vida é bela todos os dias, né? Total. Quer dizer, você é sempre o senhor do seu destino. Mas Se como é que você mantém isso, Alexandre? Essa certa sanidade... Como diz a música, a lição a gente sabe de cor, agora resta aprender. Entendeu? Não sei. Eu vou tentando, eu vou pelo meu instinto. É igual dizem lá do Big Brother, eu vou tentando, cada dia eu vou tentando. Entendeu? Vou tentando. Se eu fiquei no paredão, se eu passei do paredão, eu mantenho. Entendeu? Assim é a vida. Gente, não temos precedente para essa história, né? Total. A gente não tem esse Mas, por exemplo, precedente. você toparia entrar numa coisa de... Não, porque Big Brother, de se eu já sou fazenda, insuportável dentro da minha casa, imagina na casa dos outros. O cara lá na fazenda, metendo Shakespeare todo dia lá. Pois Não, é, tem uma mano. frase do Paulo Otran que diz assim, quem vê menos vive mais. Eu já sei que eu não vou ter muitos anos, porque eu enxergo tudo, eu enxergo as coisas. Eu enxergo. Quando eu entrei para a faculdade, eu tinha 16 anos, quando eu entrei para a UFRJ, Caralho. eu tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos nos anos 80, como se eu tivesse 12, né? Nos anos 80 e 16 era 12. Então, eu era um menino mesmo. Eu logo fui ser monitor de geometria descritiva. Geometria descritiva é como se fosse assim, a física ou a anatomia para a medicina. Geometria descritiva é a geometria que estuda os corpos no espaço, a posição dos corpos no espaço. Ninguém conseguia ver, enxergar aqueles corpos. E aquilo se revelava para mim com tal clareza que no segundo semestre eu era monitor de geometria descritiva. Então, assim, eu vejo as coisas, sabe? Eu vejo as coisas. Então, é difícil viver a vida assim, né? É difícil. Por isso que a arquitetura é um exercício mágico. Eu digo assim, olha, aquela tomada está fora do prumo. Não, está no prumo. Então vamos botar os quadros para ver. Quando chegar lá, está 1 centímetro fora dos quadros, entendeu? Então, assim, meu olho vê. E Paulo Otran já sabia de tudo. É duro você ver tudo. É uma delícia. A cegueira é benevolente, É bom, né? total. É A melhor cegueira ser é muito ignorante, boa.
É muito boa. A ignorância. Né? A ignorância. A ignorância, exatamente. A ignorância às vezes até salva. Oi, como? E você estava contando pra gente aqui que essa malhação... comigo. Não, se enxergue, macho. Tem espelho, Você não? falou, Alexandre, essa malhação... eu falei, Você A achou que era- malhação. A malhação. Vamos falar de malhação, porque aqui você tá vendo que o negócio tá... Sempre fez parte da sua vida, mas você foi uma criança gordinha. Sim, sim. E aí por isso começou De a malhar natureza, e não parou mais. Tem três naturezas e a minha, né? Tem o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo e a baleia chamu, que sou eu, lá de outro parque aquático, entendeu? Eu acho que eu sou dessa também. Porque aquela natureza, gente, que eu moro no aeróbico e não consigo perder peso. Ah, Entendeu? é? Eu tô aqui hoje porque ontem fiquei 2 horas em cima daquele aparelho e vou... Mas você gosta de malhar. Gosto, essa é a vantagem. Essa é a vantagem. Essa é a total. vantagem. Você tem uma rotina, você acorda, vou malhar... Tenho. Vamos fazer tenho, um Ctrl-C, Ctrl-V e tu acorda, tu faz o quê? Pera aí que eu vou anotar. Não, assim, de rotina, não. Não? Não. Não tenho rotina, não gosto de ter, acho que o imprevisível, o imponderável é sempre mais sedutor, entendeu? Se eu souber assim, amanhã tem agenda, 7 horas é o café, 7h30, enfadonho demais isso. Aí você vira bancário, né? Entendeu? Você Não, mas vira então bancário. como é que é o seu... Mas todos os dias, apesar de ser manhã, tarde, noite, quando der, Você eu malha. vou, Você eu vai vou à lá e academia. Você faz Ou academia. vou fazer alguma coisa. 2 horinhas? Musculação. Às vezes eu fico mais até. É mesmo? Mais de 2 horas? É porque o morfo baleia, quando todo mundo foi embora, Vai você tem que começar o aeróbico. Pro aeróbico, né? Você Entendeu? faz aeróbico e... E musculação e aeróbico, né? Nessa ordem. Ah, faz primeiro musculação. Porque Tu senão alonga, você aquece gasta. ou tu é daqueles que já empurra... Fiz isso a vida inteira. Fiz isso a vida direto inteira. pro supino, né? Mas com 19 anos eu tive uma hérnia de disco. Ah, você estava falando das... 19 Tá, anos. merda, cara. Com 19 anos. Hoje eu tenho 3. Olha aí. Hoje eu tenho 3. Aí, os 3 filhinhos dele. Né? As Mas 3 se eu áreas. não... Bom, claro que é uma retroalimentação, né? Talvez as hérnias não existissem se eu não tivesse malhado. Mas também tem isso. porque eu malhei, eu hoje estou aqui com vocês andando de pé, entendeu? Porque tem essa parede abdominal que você tem que fortalecer. O famoso core, né? Que é o powerhouse do corpo da gente, né? E O HD, É, esse que não tem, né? Nem esse você. campo de força, né? O HD Esse dele campo é de força. 2 teras. É, mas ele eu não tenho hérnia. Ainda, Poxa, né? Agradeça. É. Agradeça. É uma luta. Mas, cara, a noite não existe sem o dia, né? Essa Não, coisa e o toda exercício também deslada. faz Vai ter da coisa cabeça, também, ó, né, não bebe. Não bebe. Né? Tem isso. Tem essa isso. questão Mas você sabe do que quem não álcool. bebe, come, né? Você- Come mais, né? Quem não bebe, come. Quem Mas não sua bebe, come. alimentação, então, não é... De natureza, não. Mas eu decido as coisas na minha vida, né? Então, se a minha natureza não me dá, eu brigo com ela, entendeu? Tá, assim, Pra ser. Por ti, o teu paladar infantil Total. só eu gosto do salgadinho, da pizza e coxinha. coisinha, não sei o quê. Pizza, adoro. Mas- E massa, né? Barilaire, titilhano. Tudo isso. Adoro cozinhar. Minha cozinha é um laboratório, assim, de coisas. Adoro inventar. Aí vem tudo junto, né? Vem a arquitetura, eu adoro subverter a forma das coisas. Às vezes eu boto até no Instagram, botava mais. Mas tipo assim, o que é isso? É tipo um macarrão que você não sabe que é macarrão, sabe? E essa subversão mesmo da forma que você faz, cozinha molecular, adoro inventar Você isso. gosta Tudo daquelas vira coisas? esferificação, processo de esferificação. Gosto também. Então eu como. Aí no dia seguinte eu vou lá e tento perder. Pronto, essa é a nossa diferença, cara. A gente come e no dia seguinte a gente Não, come de novo. Come de novo. exatamente. E aí não perde É. porra nenhuma. Aí a Pelo matemática só soma, Aí né? a matemática... No dia a gente tenta ganhar Só mais, né? soma. Entendeu? Mas complicado. outro grande barato é a ciência, né? A ciência, como a ciência é poderosa. Há alguns anos eu estava quase desistindo. De quê? Eu desistindo, porque eu só engordava, não queria. O espelho, eu conversava com o espelho o espelho dizia, pô, não tá legal. E o espelho que tinha sido abandonado lá no Conto de Machado, né? Sim, exatamente. Mas eu converso com ele, eu sou alienígena, como falei, né? Aí eu fui conhecer a endocrinologia. E aí, cara, a endocrinologia te dá saídas que você, solitário em casa, com a sua alimentação, não consegue. Entendeu?
ela potencializa, te equaliza os hormônios, as potências, as Sim. capacidades, né, as absorções, isso tudo. Joga fora o que não presta, absorve o que presta. Então eu sou um entusiasta da ciência. Eu chamo o meu endócrino de milagreiro. Entendeu? Rapaz, pois então você recomenda já um temos um caminho. endocrinologista. Eu super recomendo. Então eu vou no endocrinologista. Eu super recomendo. Super. Os anos são impiedosos para a vida da gente. Total. Impiedosos. Impiedosos. Eu tenho 51, né? Rapaz, ele tem 30, não parece. É nada. Tem quem Alexandre, diga. e os planos para esse ano? Tem um streaming, cinema? Tem esses 2 filmes. Os 2 foram feitos na Bahia, né? Melodia do Amor e Trânsito. Os 2 estão... Globoplay? Não. Não sei para onde. O Melodia do Amor, a princípio, não vai para o Globoplay. É uma produção Brasil-Portugal. Então, vai ser lançado lá. É uma diretora luso-brasileira. O que é a magia, né? De repente, você abrir esse mercado Total. da potência do cinema brasileiro. Estávamos falando aqui de Petros Cariri, que é o meu... Deixar aqui um recado para o Petros para trabalhar. Quero trabalhar com você, Petros, porque eu assisto aos filmes dele e fico dizendo, pô, eu queria estar aí. Entendeu? Eu queria fazer isso aí. É um craque do cinema cearense, né? Um cearense que hoje ganhando o mundo. Então tem os 2 filmes e eu quero fazer esse ano Noite de Reis, é uma comédia de Shakespeare, como ele fazia, só com homens. Só com homens. Nunca houve atrizes no palco de Shakespeare. A Julieta, do Romeu, era um homem, Originalmente. originalmente. Rapaz, olha, eu não sabia. Era um homem. Eu achava isso que era que a Hebe Julieta- Camargo. Ah, sim, lembra disso? Com Caramba, Golias? porque mas tinha atrizes Não, na época na Inglaterra dele? não. Na Inglaterra não, no continente havia. Quando o teatro... não podemos esquecer que a Inglaterra é uma ilha, Sim. né? E existe o Canal da Mancha, que é uma realidade. Ou seja, tudo que acontece ali é diferente, né? A pista da esquerda para nós é a da direita, a mão inglesa, essa coisa toda. Então eles estavam meio ilhados. E quando o teatro sai das mãos da igreja, ele vai para a mão das guildas, que são as irmandades de ofício. E, por acaso, na Inglaterra de Shakespeare, na Inglaterra elizabetana, nessas guildas não havia mulheres, ou seja, não havia as mulheres nas guildas dos padeiros, dos ferreiros, dos marceneiros, dos carpinteiros. Essa gente toda absorveu o teatro. Tem uma peça, que é O Sonho de uma Noite de Verão, que é uma das... dizem que é o único roteiro inédito que Shakespeare escreveu. O resto é tudo baseado em alguma outra obra. Que fala um pouco da vida desses artesãos que vão montar uma peça. Eles montam uma peça. Então, na Inglaterra nunca houve mulheres. Por isso é que a Julieta está na famosa cena do balcão, da declaração de amor, ela está no balcão, né? Que em 1937, em Verona, de onde vem o famoso casal Julieta e Romeu, eles construíram, a prefeitura construiu em 1937 um balcão lá na fachada de Verona, porque, enfim, para dizer que ali nasceu a cena de amor de Julieta. A cena de Julieta e Romeu nem existiram na cabeça do Shakespeare. E por isso que eles ficam um em cima e um embaixo, para eles não se tocarem. Eram 2 homens, né? Uau, olha aí, bicho. Eram Todo 2 dia homens. a gente aprende uma coisa Aprende um nova. negócio, né? Então Esse aqui eles vai fazer nunca essa- teve esse beijo. Na comédia é outra história, né? Mas Sim. Romeu e Julieta é a maior tragédia lírica do mundo ocidental. Ele nunca voltou a escrever uma tragédia lírica. Foi a única tragédia lírica que ele escreveu. E, cara, Noite de Reis é muito divertida, é uma comédia deliciosa. E eu quero fazer só com homens. Aí todos os homens fazem, inclusive, papéis das mulheres, né? Sim. Tem essa história de gênero, que hoje é uma pauta muito comum, Presente, né? né? Muito presente. total. Em não havendo atrizes, você vê como era normal, absolutamente natural, os homens se vestirem de mulheres. Tem teses de mestrado, teses de doutoramento, inclusive, sobre esse transgênero em Shakespeare. Né? Porque tem uma cena de uma peça chamada As You Like It, Como Gostais, de um personagem chamado Rosalinda. O personagem era uma mulher, que era um homem, um ator fazendo, que se veste... A Rosalinda se veste de homem para ensinar a um outro homem como se deve conquistar uma mulher. Ou seja, uma volta tremenda para dar nesse gênero que vira outro gênero para fazer com que os homens aprendam como se deve conquistar uma mulher. Até isso Shakespeare ensinou. Total. Cara, então a gente vai esbarrar contigo nessas
nessas Deus duas quiser, próximas produções, né? Se Deus quiser, Noite de Reis. E aqui É no meu Ceará, próximo o homem desejo. tá aqui se divertindo no Beach Park. Total. Alexandre Barilari. Aê! Valeu, galera. Foi Ô, Xará. ótimo. Nossa, Obrigado. cara. Alexandre, Xará. muito obrigado, parabéns. Massa. Obrigado. Foi um Seguirei prazer. todos os seus conselhos. Vamos junto. Daqui a um ano a gente se encontra. Pronto. E compartilha esse episódio com quem você gosta e segue a gente aí nas redes sociais, @PodAgoraPod, Facebook, Instagram e TikTok. Obrigado, São Geraldo Peraí que eu Fini. darei um presente Ih, para tem Aí, Alexandre. olha aí. São Geraldo Vai Vai sempre. levar para o Rio de Janeiro. Rio, tô chegando com São Geraldo. Adorei. Obrigado, Beach Park, pelo apoio de sempre. Até a próxima. Tchau. Tchau.